Olá, pessoal. Eu sou o professor Flávio Nussbaum e vou conversar com vocês hoje sobre a centralidade no cliente. A minha conversa de hoje com vocês vai estar dividida em 3 partes. Mas para falar sobre essas 3 partes, deixa eu primeiro compartilhar a minha tela, que eu tenho uma apresentação que eu estruturei um pouquinho a nossa conversa, e em seguida eu me apresento e apresento a nossa agenda do nosso dia de hoje. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, turma, só um segundinho, por favor. Muito bem. Então, como eu comentei com vocês, o nosso foco principal é falar sobre a centralidade no cliente e apresentar para vocês um estudo de caso da vida real que nós aplicamos com um cliente nosso. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu, antes de ser professor da Fundação Dom Cabral, eu sou consultor de empresas e, antes disso ainda, eu fui executivo de mercado de diversas empresas e diversos segmentos, dos mais diversos portes e origens de capital. Eu costumo dizer para os nossos clientes que eu já estive sentado do lado da mesa que eles estão. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, é só escanear o QR Code aqui da esquerda, que tem o meu LinkedIn, e me mandar um convite para me conectar contigo na rede do LinkedIn. Quem quiser me mandar um e-mail, é só escanear o QR Code da direita e me envia um e-mail para a Fundação Dom Cabral. Quem quiser saber um pouquinho mais da minha história, é só clicar no meu site, que está embaixo da minha foto, flavionussbaum.com.br, ali tem um pouco mais de informação a meu respeito. Mas isso é o menos importante de tudo. Só estou me apresentando muito rapidinho para vocês. Desde 2012, sou professor da Fundação Dom Cabral. Desde 2007, eu deixei o mundo executivo e me tornei um consultor de empresas, montei uma empresa de consultoria, e desde 2018, junto com a minha sócia, a Cláudia, nós montamos o Clube da Consultoria, que é uma outra iniciativa que a gente tem paralela à nossa empresa de consultoria, e o outro chapéu que eu uso, que é o chapéu de professor da Fundação Dom Cabral. Mas como eu comentei com vocês, a nossa agenda de hoje está dividida em 3 grandes blocos. São 3 grandes blocos. Eu vou trazer para vocês um pouco de conceitos teóricos sobre a centralidade no cliente. Vou apresentar para vocês a metodologia que eu apliquei. E, por fim, no final, eu vou apresentar para vocês o estudo de caso com essa metodologia que eu apliquei, embasada, obviamente, nesse conceito que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que talvez um dos grandes legados da teoria da evolução do Charles Darwin foi justamente aquela frase que fala que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim o que se adapta melhor. Eu acho que essa realidade ela é fundamental. É o grande desafio das empresas, hoje em dia, é conseguirem se adaptar às necessidades, às mudanças que estão acontecendo numa velocidade assombrosa. Se vocês pararem para pensar, é muito provável que vocês se lembrem de uma série de empresas que já foram altamente dominantes, de grande porte, durante décadas, muitas delas, e que do dia para a noite, entre aspas, simplesmente desapareceram, porque não tiveram essa capacidade de adaptação. Muito bem. Quando a gente fala em centralidade no cliente, pessoal, o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos que todas as áreas da nossa organização, independentemente se você é da área comercial, se você é da área de operação, logística, administrativo, produção, enfim, todos na nossa organização precisam ter o cliente como foco central da sua vida. Deixa eu trazer um exemplo que talvez fique mais claro o que eu estou querendo dizer. É muito provável que todo mundo reconheça nessa máquina aqui um equipamento de ressonância magnética. Então, vamos supor o seguinte, vou até parar de compartilhar na tela para a gente se ver um pouquinho maior. Vamos supor o seguinte, quem já fez uma ressonância magnética, como eu, sabe a chatice que é fazer um exame desse, né? É um exame chato de fazer. Você tem que ficar durante meia hora, 40 minutos parado, sem se mexer, numa sala gelada, numa maca dura, num local claustrofóbico, com barulhos estranhos. É muito provável que um adulto, quando vai fazer um exame desses,
tenha a resiliência e a força de vontade para suportar essa situação tão desagradável. Mas vamos supor, hipoteticamente, que quem tivesse que fazer esse exame não fosse eu. Fosse o meu filho, quando ele tinha 6 anos de idade. É muito provável que o meu filho, com 6 anos de idade, não entenderia por que tem que ficar 40 minutos sem se mexer numa situação tão desconfortável. E provavelmente, para fazer esse exame, nós teríamos que sedar o meu filho. Portanto, teríamos que aplicar alguma coisa na veia dele, botar o menino para dormir, para que o exame pudesse ser feito. Mas vamos supor, hipoteticamente, que, em vez de eu ter esta opção da esquerda para fazer o meu exame, eu tivesse também uma segunda opção, que é a opção da máquina da direita. Reparem que trata-se exatamente do mesmo equipamento. A única diferença é que o equipamento da direita, ele está travestido de uma aventura submarina. Só que para, de fato, eu conseguir eventualmente levar o meu filho no laboratório da aventura submarina e não precisar sedá-lo, não basta que a sala esteja simplesmente travestida de aventura submarina. Nós precisamos que todos dentro daquela organização, no caso do laboratório, engajem o meu filho na aventura submarina. Portanto, o enfermeiro ou a enfermeira que vão preparar o meu filho para esse exame, na hora de encontrá-lo, na hora de recebê-lo, deveria agir da seguinte forma: seja bem-vindo, comandante João, nome do meu filho. Enfermeiro Flávio se apresentando para o serviço. Por favor, me acompanhe, que eu vou lhe passar o seu uniforme. E o uniforme dele nada mais é do que o avental, também preparado para a aventura submarina, de um comandante do nosso submarino. E uma vez que meu filho entrasse na sala, o operador da máquina também falara assim: bem-vindo, comandante João, operador Antônio se apresentando para o serviço. Vou lhe colocar na torre de comando do nosso submarino e vou lhe passar as instruções de como que você poderá ser o herói da nossa aventura. E aí, o operador passa e fala assim: olha, comandante João, coloque os fones de ouvido, deite-se aqui na maca de comando e ouça a história. E para que você seja o herói da nossa aventura e você consiga salvar os 7 mares do lixo, eu preciso que você siga as instruções da história que nós vamos te contar. O que eu estou contando aqui no final das contas, gente, é exatamente o slide anterior. Se nós não tivermos todas as pessoas no laboratório engajadas para entregar a experiência que se espera e o cliente espera, não adianta nada. A sala está envelopada de aventura submarina. Se o operador da máquina chegasse e falasse: João, deita aí, fica quieto, por mais que a sala estivesse maravilhosamente bem envelopada, o João não estaria engajado. E seguramente nós teríamos que sedá-lo. Portanto, o que eu estou mostrando aqui para vocês, nessa história rápida que eu contei, é uma história que mostra na prática a importância de que todos os colaboradores de uma organização, de fato, estejam engajando o cliente na experiência que ele quer ter. Portanto, tendo o cliente como foco da sua atenção. No caso aqui, a gente estava falando do enfermeiro, do operador da máquina, mas poderia envolver também a senhorinha que serve o café, o rapaz ou a moça da recepção que abre a ficha. Todos eles poderiam e deveriam engajar o João nessa aventura, para eventualmente não precisar sedá-lo. Então, vamos supor que você tem essas duas alternativas. Você tem a alternativa de levar o seu filho para fazer o exame na máquina da esquerda, ou o exame na máquina da direita. Qual você escolheria? Vamos supor, hipoteticamente, que o seu convênio de saúde não cobrisse esse exame. E o exame da máquina esquerda custasse R$500. E o exame da máquina da direita custasse R$700. Eu seguramente estaria disposto a pagar 40% mais caro
e levar meu filho no exame da máquina da direita? Pela chance de não precisar sedá-lo. Reparem que nesse momento, a questão preço passou a ser um critério de segunda importância. Por outro lado, eventualmente, o meu plano de saúde cobrisse esse exame. Qual dos dois eu escolheria? Novamente, eu escolheria o da aventura submarina. O que eu estou querendo dizer é que quando você não consegue cobrar mais caro do seu cliente porque o seu produto ou o seu serviço é comoditizado, a experiência passa a ser um critério de desempate. No final das contas, o que eu estou querendo mostrar é que nós precisamos entender qual a experiência que eu estou entregando para o meu cliente e qual a experiência que meu cliente deseja ter. Porque se meu cliente deseja ter uma experiência e eu entrego outra, a chance desse cliente ir embora e fazer negócio com outra empresa é significativa. Mas se meu cliente deseja ter uma experiência e eu entrego exatamente essa experiência que ele deseja ter, a chance de eu conseguir fidelizar esse cliente e mantê-lo fiel ao meu negócio aumenta significativamente. Só que para a gente entregar a experiência do cliente, é fundamental que a gente pratique a empatia. E essa imagem, para mim, aqui é muito emblemática sobre praticar a empatia. Porque no nosso ponto de vista da empresa, por exemplo, olhando para essa imagem, nós podemos falar, ficou perfeito, eu amei, está maravilhoso. Mas se nós não nos colocarmos na perspectiva do cliente, podemos nos enganar. Porque na perspectiva do cliente aqui, que no caso é o bebê, ele simplesmente está olhando por baixo, e ele olhando por baixo, seguramente não está amando, e muito menos está achando que está ficando perfeito. Porque ele só está vendo a bunda de um tigre, a bunda de um elefante, a bunda de um porco e a bunda de um tamanduá. Portanto, para que nós de fato possamos entregar a experiência que o nosso cliente deseja ter, nós temos que praticar a empatia, nos colocarmos no lugar do cliente e de fato observarmos se realmente nós estamos conseguindo ter o cliente no centro e entregar a experiência. Se nós não tivermos esse hábito de praticar empatia, corremos o risco de sermos tremendamente míopes e simplesmente achar que ficou perfeito, quando na verdade não ficou. Vou contar uma história muito rápida para vocês. A minha esposa resolveu me presentear com uma garrafinha de alumínio para eu tomar água durante as minhas lives, durante as minhas reuniões, em maio do ano passado. Ela encontrou na internet uma empresa que oferecia um produto que ela achava adequado, pelo preço que ela achava adequado, pelo prazo de entrega que ela achava adequado. Ou seja, a experiência apresentada por aquela empresa estava adequada para minha esposa. No caso, eles iriam entregar essa garrafa em 48 horas. Só que, para surpresa da minha esposa, essa garrafa foi entregue em apenas 6 horas. Ou seja, ela comprou às 10 horas da manhã e quando deu 4 horas da tarde, tocou o interfone, seu Manuel da portaria ligou e falou, dona Cláudia, temos uma entrega para a senhora. Ela desceu e ficou surpresa com o fato de que a garrafa tinha sido entregue em 6 horas, mesmo a empresa prometendo a entrega em 48 horas. Ela me contou essa história e, por uma feliz coincidência, e apenas uma coincidência, o presidente do conselho de administração dessa empresa é meu amigo pessoal. E eu mandei a seguinte mensagem para ele, quando a Cláudia me contou essa história. Quero chamar especial atenção para a última frase que eu vou circular aqui, em que ele me fala, sim, muito trabalho e dedicação de um comitê somente com esse objetivo. Ou seja, essa empresa, ao entender a importância de ter a centralidade no cliente, ter o cliente como foco principal e a experiência que ele tem ao se relacionar com a empresa, ela resolveu montar um comitê multidisciplinar que se reúne periodicamente para discutir a experiência do seu cliente. Seja no e-commerce, seja na loja física, seja no saque, seja no pós-vendas,
ou em qualquer outro ponto de contato que essa empresa tem ao se relacionar com os seus clientes. Vamos dar mais um passo então, pessoal. E aí eu vou contar uma história para vocês. O que caracteriza um produto ou um serviço ser considerado uma commodity? Um produto ou um serviço ser considerado uma commodity é quando esse produto ou serviço não tem diferencial competitivo. O que significa que a briga é única e exclusivamente por preço. Exemplo de commodity, café. Suponhamos que todos que estamos assistindo a esse vídeo aqui agora fôssemos produtores de café. Café tipo arábica. E nós produzíamos o café e vendíamos esse café em sacas de 60 quilos, que são negociadas na Bolsa de Valores. No Brasil, na B3. Nos Estados Unidos, em Chicago, na CME. Na Inglaterra, na LME de Londres. E assim por diante. E vamos supor que esse café estivesse cotado a 100 dinheiros. E vamos, mas eu estou querendo vender meu café a 110 dinheiros. Eu não vou conseguir vender, porque todos os meus concorrentes vendem a mesma commodity que eu, exatamente o mesmo café, em saca de 60 quilos por 100 dinheiros. E eu, muito incomodado com isso, tive uma ideia inovadora. Suponhamos que a minha ideia inovadora foi a seguinte: eu vou pegar esse café, vou torrar, vou moer e vou embalar em pacotes de 500 gramas. Processei e beneficiei esse café, criei um produto, agreguei valor, criei diferencial competitivo, posso vender mais caro, melhorar as margens. E vamos supor que eu fui inovador, fui a primeira pessoa que teve essa ideia na história. O que os meus concorrentes logo vão fazer? Vão falar, nossa, que ideia boa do Flávio. Vou imitar. Só que nem todos vão imitar. Só uma parcela deles. Mas na hora que os meus concorrentes me imitam, o meu produto que tinha diferencial competitivo perde o seu diferencial competitivo. Portanto, eu já não consigo mais praticar o preço que eu estava praticando. Vou novamente brigar por preço, só que agora com concorrentes menores, uma quantidade menor de concorrentes e talvez com um pouco mais de valor agregado. Mas, novamente, as minhas margens vão se apertar. Então, vamos supor que eu, novamente incomodado, tive uma nova ideia. E se eu pegasse esse meu café, torrado e moído, e colocasse um serviço sobre ele? Vou vender uma assinatura de café. Entregarei na casa do meu cliente, toda semana, um pacote de meio quilo de café. Inovação única. Ninguém pensou até então. Criei diferencial competitivo, coloquei um serviço sobre o meu produto, agreguei valor, apuro melhores margens, melhores preços, melhores margens, ganho mais dinheiro. O que os meus concorrentes que já tinham imitado anteriormente fazem? Falam, nossa, que ideia boa. Vou fazer também. Só que, de novo, só uma parte desses concorrentes fazem. A outra parte acham que não vale a pena fazer. Mas a hora que os meus concorrentes também entregam o mesmo serviço de assinatura de café, eu já não tenho mais diferencial competitivo. Portanto, vou voltar a brigar por um preço com aqueles concorrentes, numa escala menor, menos concorrência, num serviço com um pouco mais de valor agregado, mas, novamente, as minhas margens se apertam. O último degrau dessa história, ou dessa escada que eu estou contando para vocês, é o degrau da experiência. E quem construiu, inventou, ou transformou o hábito de tomar café numa experiência? Muitos de vocês podem passar pela cabeça o nome da Nespresso. E eu diria que, de fato, a Nespresso deve ter sido pelo menos uma das grandes empresas que fez isso. É simples. Aonde ficava a sua máquina de café antes de você ter uma máquina Nespresso? A maioria das pessoas deve pensar na cozinha, escondida no armário. E aonde fica hoje a sua máquina de Nespresso? Na sala, num canto especial, em que eu tenho aquela caixa de madeira, em que eu tenho as cápsulas coloridas, e eu tenho um copo que tem o formato da cápsula. E aí eu levanto a alavanca, faço o café, só falta o George Clooney me entregar o café. O que eu estou querendo mostrar para vocês, no final das contas, com essa pequena história que eu estou contando para vocês, é que nós temos na nossa organização que pensar como que nós saímos da briga da commodity, passamos pelo produto, chegamos no serviço e vamos discutir a experiência que nós estamos entregando para o nosso cliente. E com isso, obviamente, agregar valor.
Outro exemplo claro de transformar commodity em experiência, você pode ver aqui na tela. É a mesma batata, só que em formato de commodity, in natura, em produto, ela pré-frita e congelada para você levar em casa e terminar de cozinhá-la, em serviço, como um restaurante de fast food, ou na experiência que uma grande rede de restaurantes pode te oferecer. É a mesma batata, só que a diferença de preço da commodity para a experiência, aqui vai de 4 a 50 reais. Enquanto a diferença de experiência e commodity do café, do quilo do café commodity em saca e do café experiência em cápsula, é de 40 vezes. O quilo do café da experiência em cápsula é 40 vezes mais caro do que o quilo do café da commodity. Para você praticar a experiência, nem sempre você precisa gastar muito dinheiro. Olhem que interessante essa foto. A empresa varejista simplesmente praticou a empatia, se colocou no lugar do cliente e percebeu que uma parcela significativa dos clientes não gostavam de ser importunadas na hora de fazer compras. E outra parcela significativa dos clientes gostam de ser auxiliados na hora de fazer compras. E simplesmente criaram 2 cestas de 2 cores. Vermelha e preta quando eu quero fazer as compras sozinho, sem ter ninguém me atrapalhando, e azul e branca quando eu quero ser ajudado. Mas não basta simplesmente fazer o totem e colocar cestas. Eu preciso que os funcionários da empresa estejam engajados na entrega da experiência. Ou seja, mais uma vez, todos os colaboradores da empresa têm que ter o cliente como foco da atenção. A mensagem que eu quero passar, pessoal, é que agora nós temos que falar em cocriação entre nós e os nossos clientes. Nós temos que entender que o nosso cliente, ele produz conteúdo. Nós temos que entender que ele tem o poder de ajudar e atrapalhar a marca, que ele vai nos dar estrelinhas nos aplicativos dizendo sobre a sua experiência. Nós temos que sair da era da linha de produção de produtos e entrar na era da linha de criação de soluções para os nossos clientes. Para vocês terem uma ideia, a PricewaterhouseCoopers, PwC, uma das maiores empresas de consultoria e de auditoria, e que também faz pesquisas, fez uma pesquisa mundial e apontou que no Brasil, 89% das pessoas decidem aonde vão fazer negócios baseado na experiência que tem ao se relacionar com aquela empresa. Essa mesma pesquisa apontou que 47% dos brasileiros deixam de fazer negócio quando tiverem uma primeira experiência negativa. Não vão sequer reclamar. Tiveram uma experiência negativa e simplesmente vão deixar de fazer negócio com aquela organização. Portanto, gente, nós temos que entregar valor para o nosso cliente. Só que para entregar valor para o nosso cliente, a gente precisa entender o cliente, ter ele como centro da nossa atenção. Como diz Warren Buffett, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E valor é uma equação que é igual a benefícios menos custos. Quais são os benefícios que o seu cliente pode perceber? Os benefícios podem ser experimentais, qual a experiência que eu tenho ao utilizar um produto ou um serviço. Os benefícios podem ser pessoais, como que eu me sinto ao utilizar um produto ou um serviço. Os benefícios podem ser sociais, como que eu sou visto pelos outros ao utilizar um produto ou um serviço. Ou os benefícios podem ser funcionais. Qual, de fato, é a funcionalidade que esse produto ou serviço me entrega. Já o outro lado da moeda, dos custos, os custos podem ser físicos, qual que é o esforço que eu tenho para adotar uma proposta de valor. Quais são os custos que podem ser temporais, quanto tempo eu gasto para adotar uma proposta de valor. Psicológicos, que riscos que eu incorro para aquela proposta de valor. E monetários. Quanto que me custa adotar aquela proposta de valor. Para todo mundo materializar um pouquinho melhor o conceito dos custos, eu vou dar um exemplo que fica bastante claro. Imagino que todos que estejam assistindo a esse vídeo agora, na sua empresa tem um sistema de gestão, os conhecidos ERPs. A migração de um sistema de gestão para outro traz muito claramente os custos. Temporais, gasta-se um dinheiro tremendo. Físicos, de um esforço brutal para migrar o sistema.
psicológicos, de riscos enormes e monetários. Um caminhão de dinheiro que se gasta para mudar de um sistema para outro. Portanto, se os benefícios que o nosso cliente perceber forem maiores que os custos que o nosso cliente sentir, a chance da gente vender o nosso produto, o nosso serviço, aumenta significativamente. Mas se os custos percebidos pelo nosso cliente, vis-à-vis os benefícios percebidos da nossa proposta de valor, forem maiores os custos, provavelmente nós não seremos capazes de vender o nosso produto ou o nosso serviço para aquele cliente. Deixa eu apresentar para vocês agora, terminando essa parte conceitual, qual foi a metodologia que nós adotamos para colocar esse caso que eu vou apresentar ao final do dia de hoje. Então, nós começamos a trabalhar com uma metodologia chamada Value Proposition Design, ou VPD. Essa metodologia está baseada em 2 canvas. O canvas da direita, que eu costumo chamar de pizza, e o canvas da esquerda, o quadrado. A gente sempre começa trabalhando pelo canvas da direita, em que a gente vai olhar para o cliente, entender o cliente primeiro. Então, esqueça seu produto, seu serviço, e pense apenas e exclusivamente no seu cliente. E comece a entender quais são as tarefas que o seu cliente tem que realizar no seu dia a dia. Depois de entender as tarefas, aí sim eu vou pensar quais são as dores que esse cliente sente ao realizar as tarefas. E, por fim, quais são os ganhos que o cliente quer ter ao realizar aquelas tarefas. Depois de entender a fundo o seu cliente, aí sim você vai para o outro canvas, o quadrado, e você vai identificar quais são os produtos ou serviços que eu posso oferecer. Sejam eles produtos existentes na minha empresa, sejam novos produtos que eu venha a desenvolver, ou serviços, para gerar os aliviadores de dor, ou analgésicos, e entregar os ganhos que o meu cliente quer ter. Essa metodologia propõe que a gente esqueça produto no primeiro momento e pense apenas no cliente, para depois pensar no produto ou serviço, novo ou existente. Ela inverte a ordem lógica da maioria das empresas, que primeiro pensa no seu produto ou serviço, para depois olhar para o mercado e ver como eu vendo. Aqui a gente propõe que esqueça produto ou serviço e olhe primeiro para o cliente, e depois você pense qual o produto ou serviço que eu vou oferecer, seja ele novo, seja ele existente. A partir daí, nós temos que entender qual é a jornada do nosso cliente. E essa jornada é dividida em 5 grandes blocos. A etapa da consciência é quando eu costumo dizer que está caindo a ficha do cliente. Ele está começando a perceber que ele tem uma necessidade ou um problema que precisa ser resolvido. Na hora que ele tem essa consciência que ele tem essa necessidade, ele vai para a segunda etapa da jornada, que é a consideração, que é quando esse cliente vai explorar a fundo todas as alternativas possíveis para atender aquela necessidade ou resolver aquele problema. A partir dessa consideração profunda, ele escolhe uma das opções e vai para o momento da compra, quando ele decide comprar aquele produto ou aquele serviço e efetua o pagamento. A partir daí, nós vamos para a 4ª etapa, que é a etapa da retenção ou da utilização. É quando o nosso cliente, de fato, é conquistado pela proposta de valor que nós temos que entregar para ele. E, por fim, chegamos na 5ª e última etapa da jornada, que é o momento que o cliente vai nos recomendar. Ele vai se fidelizar à nossa empresa, se tornar o advogado da nossa marca, falar bem do nosso produto, do nosso serviço para outros. Porque, como eu sempre falo, muito melhor do que eu falar bem de mim mesmo é quando os outros falam bem de mim. Tem muito mais valor outros falando bem de mim do que eu falando bem de mim mesmo. Vamos, então, agora ao nosso estudo de caso. E nosso estudo de caso passa pelo seguinte processo. O passo a passo que nós realizamos, caso da vida real, aplicado numa empresa que eu costumo dizer, gente como a gente. Primeiro passo, definimos o nosso persona. Quem é o nosso cliente ideal, típico, e, para fazer isso, nós entrevistamos esses clientes típicos para construir esse persona. Segundo passo, construímos a nossa proposta de valor e validamos essa proposta de valor junto ao cliente. Isso é muito importante.
Não basta construir a proposta de valor, mas depois de construí-la, temos que ir ao mercado validar a proposta de valor e, eventualmente, ou até com muita frequência, promover ajustes para deixá-la absolutamente adequada. Passo seguinte, desenhamos, de fato, a jornada do nosso cliente. E, por fim, criamos um plano de ação para executar todo esse processo. O famoso 5W, 2H. Então, vamos agora, de fato, ao caso. Como que nós trabalhamos esse assunto? Para a construção do nosso persona, trabalhamos com uma ferramenta chamada mapa de empatia, aonde, depois de irmos ao mercado conversar com clientes típicos, começamos a registrar o que esse cliente sente e pensa, o que esse cliente ouve, o que esse cliente vê, o que esse cliente fala e faz, quais são as dores que o cliente sente e quais são as suas necessidades. A partir desse entendimento profundo, através de visitas em campo, não baseados no eu acho que, mas baseados no eu sei que, porque eu conversei com clientes típicos, nós criamos a nossa persona, que se chama Camille, que tem 27 anos. No caso, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês é uma grife de roupas femininas. Portanto, estamos falando da Camille, de 27 anos, que tem tal perfil, que tem tais objetivos profissionais, objetivos pessoais. E esse aqui é o dia a dia da nossa Camille. A partir do entendimento da Camille e desse persona, reparem que nós criamos exatamente a proposta de valor. Listamos as tarefas que a Camille tem que realizar no seu dia a dia. Lembrem-se, a gente começa sempre pela pizza, pelo cliente. Ao entender as tarefas, entendemos as dores que a Camille sente. E depois de entender as dores que a Camille sente ao realizar as tarefas, fomos entender quais são os ganhos que a Camille quer ter ao realizar as tarefas. Só depois de entender a Camille a fundo, entre tarefas, dores e ganhos, nós vamos para o outro lado, onde nós vamos ver quais são os produtos ou serviços que eu poderia oferecer, que vão aliviar dores e que vão gerar ganhos. As boas propostas de valor trabalham as dores mais agudas do cliente e geram os ganhos mais relevantes para o cliente. Não existe nenhuma proposta de valor que trata todas as dores e todos os ganhos. Mas as boas propostas tratam as dores mais agudas e geram os ganhos mais relevantes. Isso é importantíssimo de termos em mente. A partir daí, da construção dessa proposta de valor e da validação, lembre-se que eu expliquei agora há pouco, depois de fazer tudo isso, nós voltamos para o mercado e fomos conversar com as Camilles da vida de novo, para validar se aquilo, na percepção dela, os benefícios que nós estávamos entregando tinham maior percepção de valor do que os custos que ela iria incorrer para ter aqueles benefícios. E voltamos e, eventualmente, promovemos ajustes. Depois desse processo de idas e vindas e evolução na proposta de valor, chegamos à nossa jornada. E reparem que aqui nós temos as 5 etapas da jornada: a consciência, a consideração, a compra, a retenção e a referenciação. E definimos quais são os pontos de contato que nós vamos adotar na nossa empresa, sejam pontos de contato online ou offline, em cada uma das etapas da jornada, com objetivos específicos. Porque o cliente é o mesmo. A Camille é a mesma Camille que está o tempo inteiro transitando na jornada em pontos de contato on e offline. É a mesma Camille que entra no Instagram para ver alguma coisa e que vai na loja física. É a mesma Camille que pode comprar na loja física ou pode comprar na internet. É a mesma Camille que procura na internet como lavar a roupa e vai até a máquina de lavar roupa ou na lavanderia para mandar lavar roupa. É a mesma pessoa que transita o tempo inteiro numa jornada com pontos on e offline. Por isso que, na verdade, quando a gente fala em marketing hoje em dia, não existe mais o marketing online ou marketing offline. O que existe é o marketing da empresa, que contempla os pontos de contato on e offline do mesmo cliente, porque ele está o tempo inteiro transitando. Pensem em vocês, no dia a dia de vocês, no consumo de vocês. Então, esse slide final, em que eu mostro a jornada,
ele pode parecer bastante simples, mas tem um trabalho profundo e grande por trás de entendimento e desenho do persona, para entender e desenhar a proposta de valor e validar tudo isso, para aí sim você definir quais são os pontos de contato e, a partir daí, pôr em prática toda a sua estratégia de comunicação, marketing, vendas e pós-vendas com o seu cliente. Por fim, pessoal, estou chegando aqui no final desse vídeo que eu preparei para vocês com muito carinho. Deixo mais uma vez aqui as minhas formas de contato. Novamente, quem quiser, escaneie o QR Code da esquerda e se conecte comigo pelo LinkedIn, será um prazer tê-los na minha rede. Se quiser me mandar um e-mail para o meu e-mail da Fundação Dom Cabral, é só escanear o QR Code da direita e me mandar o e-mail, vai ser um prazer responder a vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Flávio, tem aqui o meu site, é só entrar no meu site, flavionusbaum.com.br, e ali eu tenho um monte de histórias, um monte de mais casos para trazer para vocês, que vocês vão ver de coisas que eu já realizei ao longo dessa minha vida como professor da Fundação Dom Cabral, como consultor e como executivo. Então, eu queria deixar para vocês o meu muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham gostado desses breves minutos em que eu pude compartilhar um pouco de conceito da importância de termos ao cliente no centro das nossas atenções, por todas as pessoas da nossa organização, independentemente de qual a área que você trabalha na sua empresa, temos que ter o cliente como foco da atenção central. Desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, e a gente se cruza por aí. Um abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.